Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o vereador Ciro Pereira, do PTB, aqui da capital mineira. Vereador, obrigado por estar conosco, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes nessa manhã. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, conversando aí sobre a nossa amada Belo Horizonte. Bom dia, vereador, prazer ter você aqui. Eu vou começar a nossa conversa, vereador, perguntando sobre algo na interface entre a Câmara e o Poder Executivo. Porque, bom, inclusive para mim e para a Thalita, foi uma grande surpresa a mudança no secretariado do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, com a saída do secretário de Educação, Charles Diniz, que falava de uma boa interlocução com a Câmara, apresentou ali uma gama de propostas bastante aberta sobre a cidade, tinha posições muito específicas sobre processo simplificado e etc. E numa nota emitida naquele mesmo dia, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, se manifestou por surpresa. A casa, de uma maneira geral, e o senhor incluído, também se viu surpreso com a mudança na prefeitura? Com toda certeza. Na realidade, eu tinha já algumas agendas marcadas com até então o secretário pra gente visitar algumas escolas, levantar alguns problemas, né, que a gente tem na parte de educação pra gente resolver. E, de fato, fomos todos pegos de surpresa com o pedido dele de exoneração da pasta de educação. Então, assim, o que para mim mostra que talvez a prefeitura não esteja tão preparada e talvez não esteja dando ali para os seus secretários a devida liberdade de trabalho, porque o Charles é uma pessoa que quem conhece o currículo dele sabe que ele é altamente capacitado, sabe que ele estava pronto para aquela pasta, para aquele cargo. Resta a gente levantar e saber o seguinte: ele estava tendo a caneta na mão para de fato desembaraçar a educação em Belo Horizonte? São perguntas que ficam no ar pra gente depois do que aconteceu, porque não faz sentido um cara com o currículo dele, com a preparação dele, pedir exoneração da prefeitura. Você chegou a conversar com ele, vereador? Na realidade, eu mandei uma mensagem para ele de WhatsApp, né, falando para ele que Belo Horizonte perdia muito com a saída dele por ter uma pessoa tão preparada. E ele agradeceu e falou assim: mas vida que segue, né, vereador? Então a gente percebe que existe nele também uma insatisfação, né? O Charles esteve com a gente no dia, né, em que teria pedido para sair da prefeitura. Ele esteve com a gente aqui no Café com Política, exatamente no dia em que os profissionais da educação faziam uma paralisação, né, uma mobilização de parar, e no outro dia, ou no dia à tarde, teria a decisão se estenderia para uma greve. Na saída aqui do Café com Política, como a gente faz de costume com todos aqueles que nos dão entrevista aqui na FM O Tempo, a gente conversava com o secretário e fazia para ele um convite de que pudesse voltar para que a gente discutisse outros assuntos relacionados à educação, que é um tema tão importante para qualquer cidade. Prometeu que voltaria, né, Guilherme? E por isso, talvez essa surpresa, nós fomos pegos mesmo de surpresa no dia à noite, quando veio aí essa nota da prefeitura falando sobre essa exoneração. O senhor questiona aí se ele teria a caneta na mão para poder tomar decisões ou não. A nota da prefeitura vem com um pedido de demissão, um pedido de saída do próprio Charles. Mas nos bastidores a gente sabe que talvez não tenha sido isso de fato que aconteceu. O que chegou para a Câmara? Olha, o que chegou pra gente de fato foi que da insatisfação dele de não ter essa responsabilidade de executar o trabalho dentro da Secretaria de Educação. A gente sabe que a educação em Belo Horizonte precisa de uma atenção especial. Ontem, por exemplo, eu estava no aglomerado da Serra fazendo uma reunião ali com lideranças, e uma das mães me trouxe o seguinte questionamento, que a pandemia prejudicou muito os alunos, mas aí essa mãe se dedicou, ensinou o filho, enfim, o filho voltou mais avançado do que a escola estava ensinando, vamos dizer assim. A diretora chamou essa mãe e disse assim: olha, o seu filho ele tá muito avançado, você não tem que parar de ficar ensinando ele e deixa com a escola. Quando na realidade uma mãe dessa deveria o quê? Receber até uma medalha e falar assim: gente, olha que legal, o que essa mãe, o que esses pais estão fazendo. E aí uma diretora de uma escola fala isso para uma mãe, ou seja, nós temos problemas graves na educação de Belo Horizonte. Então eu acho que isso veio para a Câmara muito como uma insatisfação do próprio secretário de que, sim, se não for para resolver os problemas, não há necessidade da minha presença talvez na pasta da educação. Imagino eu que tenha sido isso. Olhando para o cenário mais macro, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda fez uma outra troca
muito importante do ponto de vista institucional da relação Câmara e Poder Executivo. É a chegada do secretário de Governo, Castelar Guimarães Neto, em substituição ao anterior secretário Josué Valadão. Eu vou te pedir uma comparação entre os dois perfis. Se há de fato muita diferença na percepção da Câmara do que eles podem ter na interlocução com a Câmara, se havia de fato um desgaste de interlocução e de conversa com o secretário Valadão a ponto de ser inviável ao olhar dos vereadores a permanência dele no cargo? Olha só, eu acho que o Valadão, ele ficou, né, durante muito tempo nesse cargo e de fato existiam muitas reclamações de vários vereadores que não conseguiam ali desandar. Muitas vezes a gente até tinha reuniões na prefeitura, mas as coisas não andavam. Eu, até pouco antes do secretário sair da pasta, eu mandei uma mensagem para ele, onde já tinha 3 semanas que eu havia pedido uma agenda com ele, e aí a secretária dele falava que ele ainda não tinha agenda e tudo mais. Bom, se um secretário não tem agenda para um vereador, vai ter para quem, né? Porque a Câmara e a prefeitura precisam ali de, pelo menos, subentende-se, de andar em harmonia. O prefeito precisa dos vereadores, de projetos que passem na Câmara. Então, existia esse certo desconforto. Com a chegada do Castelar, que é meu amigo, uma pessoa que eu respeito muito, tem um currículo assim que dispensa comentários, a sensação da Câmara hoje é de que, de fato, tenha resoluções para os 41 vereadores. Já estive conversando com ele uma oportunidade na prefeitura de Belo Horizonte. É uma pessoa que os vereadores respeitam e estão muito animados para que ele possa chamar todos os vereadores para construir aí projetos tanto para a prefeitura quanto para a cidade andar. É claro que essas mexidas dentro do secretariado da prefeitura são pensadas em questões técnicas, mas também desgastes políticos. Esses desgastes que ficaram muito mais evidentes nos últimos meses, talvez nesse ano de 2023, quando a gente fala na relação Câmara com prefeitura. Então a gente tem a saída de Josué Valadão, a gente tem a saída do Charles Diniz. Dá tempo ainda da prefeitura tentar reconstruir ou amenizar esse desgaste político que construiu nos últimos meses com essa troca de secretariado? Eu espero que sim, viu, Thalita? Porque na realidade a pauta está travada na Câmara Municipal. E está travada por quê? Pela falta de diálogo do prefeito, pela falta de resolução. Os vereadores precisam ser atendidos. Uma das coisas que na época eu falei com o ex-prefeito Alexandre Calil foi isso. Falei, você não respeita os vereadores. Os vereadores, eles estão representando o povo. Então, quando o prefeito ou os secretários deixam de atender um vereador, eles não estão deixando de atender o Ciro. Eles estão deixando de atender milhares de pessoas que precisam de atendimento na cidade. Então, a gente espera que de fato as coisas mudem, porque senão a pauta vai continuar travada e aí a gente pode, quem sabe, até esperar novas trocas no Poder Executivo, porque me parece que a prefeitura anda um pouco perdida. Eu vou fazer aqui agora, vereador, uma espécie de advogado do diabo em uma questão específica que pessoalmente me chamou muita atenção na Câmara Municipal. Quando, no primeiro momento que havia essa crítica ao prefeito Fuad Noronha, ao secretário Valadão, houve um episódio lá de levar o livro do prefeito de Belo Horizonte para o plenário e sugerir de alguma maneira que era um livro que deveria não estar mais circulando nas ruas, porque teria... Eu vou até evitar de mencionar exatamente as minúcias do que estava contido ali, mas me parecia uma discussão que não tinha nada a ver exatamente com a relação entre o problema dos vereadores e o problema com o Poder Executivo. De alguma maneira, os vereadores também passaram do ponto na relação com o prefeito para tentar diminuir a tensão entre as coisas, ou vocês enxergam apenas como um problema derivado só do prefeito de Belo Horizonte? Olha, eu acho que cada vereador, ele tem ali a sua posição política e aí faz as suas críticas ao Poder Executivo como deve. Não é o meu estilo de fazer política. Eu acho que a gente tem que discutir políticas públicas, resoluções para a cidade de Belo Horizonte. Então, o que eu acredito é que prefeito, independente do que ele escreveu, deixou de escrever, meu problema é com a cidade. Eu quero resolução para o povo que está dentro do ônibus e não tem ar-condicionado, não está passando os horários, ônibus ruim, com rua esburacada, precisando de melhorias em posto de saúde, educação. Meu problema com a prefeitura de Belo Horizonte é para ter resoluções para a cidade e para todos que nela vivem, né? Então, assim, eu tenho inúmeros casos que eu preciso resolver na prefeitura com empresários, por exemplo, que querem regularizar o IPTU e até hoje não foi me dada uma resposta, ou seja,
Tem gente querendo pagar imposto e a prefeitura não se mexe nesse sentido. Então isso acaba incomodando muito vários vereadores que querem propostas resolutivas e que isso vai de fato ajudar inclusive a prefeitura. Esse é um problema direcionado apenas aos vereadores que hoje são vistos pela prefeitura como oposição ao prefeito? Olha, eu acredito que não, porque a gente escuta de colegas que fazem parte da base que dizem também que não são atendidos. Na realidade, eu digo assim, eu não sou oposição ao prefeito. Inclusive falei isso com o secretário Castelar. Eu sou independente. O que é bom para a cidade vai contar com o meu apoio. O que é ruim para a cidade, ao meu ponto de vista, e a prefeitura estiver concordando com aquilo, eu não vou votar. Meu compromisso é com o povo, não é com o poder executivo. Vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal, vereador, e do clima da Câmara, né? A gente falava dessa relação aí, um tanto quanto conturbada entre Câmara e Prefeitura, mas dentro da Câmara também a situação não estava ou não está muito boa. A situação parece ter uma amenizada, pelo menos na questão de notícia, né? A que a gente pode trazer aqui nessa última semana. Mas a gente teve a questão do PDT fazendo uma representação aí contra o presidente da casa, Gabriel Azevedo, brigas internas. Qual que tá a situação hoje? Olha, eu acho que os ânimos realmente eles estavam muito aflorados nos últimos dias na Câmara Municipal, mas eu entendo que agora todo mundo já acalmou um pouco mais e existe um consenso dos vereadores de que a cidade precisa de andar. Agora, para isso precisa haver diálogo, né, Thalita? O poder executivo, né, como você bem citou aí os vereadores do PDT, lá você tem o líder de governo e o vice-líder de governo. Então, de certa forma, eles estão representando ali o poder executivo. E a nossa crítica, muitas vezes, é em relação a essa falta de diálogo. Mas existe certa tranquilidade agora entre os colegas. Vamos ver quando a gente voltar, né, às votações, se esse clima continua. Os vereadores podem reclamar de não terem a mesma relação que tiveram com o Fuad Numan, com os demais secretários. Eu pergunto porque por vezes há demandas que são dos vereadores que estão às vezes na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, podem estar na pasta do Meio Ambiente ou estão em outras. É um problema generalizado da prefeitura do ponto de vista, queria que você comentasse, vereador, ou é uma questão específica que estava alocada na Secretaria de Governo ou no prefeito de Belo Horizonte em específico? Eu acho que tudo está interligado. Eu não acredito nessa dissociação entre o que é do secretário, o prefeito não tem jurisdição. Pô, ele é a caneta final. Então, se é um problema isolado, me mostra que o prefeito está perdido, né? Então, para mim, essa interlocução ela existe. Então, o que a gente precisa é de resolução. Inclusive, quando eu tive com o Castelar, novamente, que eu respeito muito a posição, o currículo dele, acho que ele vem trazer qualidade para a prefeitura, eu disse a ele, reunião eu não quero fazer. Eu só quero me reunir se for para resolver. E ele me disse, é para isso que eu tô aqui. Então, por isso que a gente está muito animado com a chegada dele, porque nós esperamos que de fato tenha resolução em Belo Horizonte. O que é prioridade para que a cidade consiga tentar resolver nesses últimos meses, quase mais de um ano aí, mas a gente sabe que a eleição do ano que vem já começa a impactar de uma certa forma o funcionamento da prefeitura. Na realidade, o que acontece? Por que a pauta hoje está travada na Câmara Municipal? Porque os vereadores, é uma maneira dos vereadores dizerem à prefeitura, olha, nós precisamos de conversar, nós precisamos de travar várias pautas que estão paradas há muito tempo. Por exemplo, questão do Código de Postura, Código de Obras, Lei de Liberdade Econômica. Então, assim, nós precisamos de resolver coisas macro da cidade, mas para isso, gente, precisa de ter diálogo. Sem diálogo, as coisas não vão andar. Esse diálogo já foi construído nas 2 últimas semanas em alguma base com o secretário de governo ou com o próprio prefeito? Já houve movimentos que indiquem chamar para reunião, você disse, eu não quero participar de reunião, eu quero resolução, mas já houve conversas específicas para dizer, vereador Ciro, vem cá que eu quero resolver os problemas? Sim, o Castelar já teve uma primeira conversa comigo, estamos aí alinhados para marcar mais uma conversa para ver como que a gente consegue estruturar tudo isso, mas eu acho que, por exemplo, precisam chamar outros vereadores, até onde eu tenho conhecimento, o presidente da Câmara Municipal ainda não foi chamado para conversar. E a gente sabe que talvez ele deveria ter sido o primeiro, porque tudo passa ali na caneta do presidente da casa. Então, eu acredito que, vamos chamar os principais atores, né? As pessoas ali que estão dispostas a construir
Belo Horizonte. E aí eu não digo construir para o prefeito, para eleição, alguma coisa. Eu acho que eleição, Thalita, é um papo do ano que vem. Nós temos que focar em resolver os problemas da população, que eles são diários. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Ciro Pereira, do PTB. No Café com Política, hora do bate-pronto. É aquele momento de perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinado, vereador? Combinado. Ciro Pereira estará na oposição ou, como já mencionou na entrevista, como independente até o final do mandato? Com toda certeza. É o que eu falei desde o primeiro dia que eu fui eleito. Se é bom para a população, não fere meus princípios e valores, eu vou votar com a prefeitura. Se é ruim para a população e fere meus princípios e valores, não terá o meu voto. Gabriel Azevedo, mais comedido nos últimos dias? Acredito que sim. Acredito que ele percebeu que essa harmonia também depende do presidente da casa, e eu vejo que, de certa forma, enxergo como uma paixão que ele tem pela cidade por tentar resolver os problemas. PP, PL ou Republicanos? Quem tem mais a cara do projeto político de Ciro Pereira para 2024? Olha, tenho sido procurado, né, por vários partidos, mas é uma questão que eu ainda não posso me posicionar, visto que o PTB e o Patriotas ainda não tiveram a fusão homologada pelo TSE, mas estamos conversando com vários atores, né? Inclusive tive na posse do presidente Euclides Petersen, que inclusive veio aqui no Café com Política, um grande amigo também, um grande deputado, e eu acho que, como eu disse para você, vamos construindo uma coisa de cada vez. O que a Câmara tem que entregar à cidade até o fim deste ano? Nossa, eu acho que é muita coisa. Eu acho que a gente já entregou muita coisa. Por exemplo, restaurante popular já voltou. A passagem de ônibus só abaixou por causa da Câmara Municipal, pela pressão que nós fizemos, pela independência e também pelos recursos que a gente conseguiu economizar. O que mais a Câmara pode entregar para Belo Horizonte? Muitos projetos resolutivos para a cidade, mas que depende de diálogo do Executivo. Eu vou aproveitar para fazer um adendo numa questão partidária. A permanência no novo PTB está descartada? Olha, eu ainda estou aguardando né, pelo que me foi passado, o deputado Fred Costa é quem vai assumir, né, toda essa nova pasta. Então, estamos aguardando aí para ter essa conversa, para a gente ver se avança ou não. Mas, como eu falei para vocês, essa questão partidária não é algo que me é prioridade. Minha prioridade agora é resolver esses problemas da população. Vereador de Belo Horizonte, Ciro Pereira, do PTB, foi o nosso convidado do Café com Política de hoje. Obrigada, viu, vereador? Volte sempre. Obrigado vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Você aí que está nos escutando também, depois segue lá nas redes sociais, Ciro Pereira, você pode acompanhar todo o meu trabalho e cobrar também, que eu acho que é importante a população estar ciente de tudo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.